Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Hoje nós estamos aí para mais uma vez avançar no estudo, com o nosso querido amigo Reverendo Davidson. Vitórias nos desafios da vida. Na semana passada foi muito legal, foi muito bacana e nós vamos avançar. Vamos orar primeiro, depois eu vou chamar o Reverendo Davidson para que ele possa já dar continuidade aí ao estudo da semana passada, tá bom? Bom dia para aqueles que já estão se conectando. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia. Como meu papai sempre costuma dizer, bom dia, Jesus, eu te amo, tu me amas. Amém. Obrigado, Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos use, queremos pedir que o Senhor fale nessa manhã através de teu servo, de modo que a fé seja fortalecida, de modo que a tua palavra alcance os corações, de modo que aqueles que ainda não te conhecem possam te conhecer e até mesmo confessar a ti como o único e suficiente Salvador. Senhor, pedimos por aqueles que já estão em deslocamento, alguns para o trabalho, outros retornando do trabalho, ainda outros se preparando, Senhor, para trabalhar, para estudar, que o Senhor abençoe a cada um deles no nome santo de Cristo Jesus. É a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deixa agora eu chamar aqui o pastor, o reverendo Davidson. Peraí, deixa eu colocar ele em tela. Bom dia, pastor Davidson, tudo bem contigo? Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem com você? Tudo bem com os nossos ouvintes aqui, nossos participantes aqui da nossa aula de hoje? Vai ser uma bênção. Joia, mas está sendo bênção, na verdade, A Sônia Val já está aí conosco. Bom dia, Sônia Val, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Eu não vou me demorar, já passei 3 minutos, porque já que é aula, eu tenho que dar total liberdade aí para o nosso querido amigo, para que ele possa compartilhar conosco, da sua sabedoria. Lembrando, e ele já vai começar nesses primeiros 2 minutos, falando daquilo que Deus tem dado a ele enquanto competência, capacidade para escrever. Ele vai estar divulgando aí os seus livros e logo em seguida ele estará aí iniciando a aula. Mas fala aí, meu amigo, os seus livros. Opa, vamos lá, pastor Aderson. É sempre bom, falar de literatura, falar o que Deus tem nos entregado, Nosso lançamento, lançamento do mês, Proteção Divina no Curso da Vida, nosso comentário tão esperado do Salmo 91, Já estamos na etapa final, isso aqui é apenas a prova. Deve chegar hoje, ou no máximo amanhã, toda a remessa da primeira tiragem. Então, já posso ir entregando os livros que foram adquiridos na pré-venda, no pré-lançamento. Aquele combo, que eu falei aqui, que a gente está anunciando, que é o combo do Salmo 91, mas esse aqui, o Salmo 23, que os irmãos conhecem bem, Então, comprando os 2 livros,
os irmãos conseguem um preço especial, conseguem também frete grátis e um brinde especial também, que eu vou enviar para quem está comprando até o dia 30 agora, na pré-venda, tá bom? Então, ó, aproveita, lançamento do livro, o Salmo 91, junto com quem não tem ainda o Salmo 23, ambos comentados completamente com base na língua hebraica, não é? Todo o texto do Salmo está comentado em hebraico, a língua original, palavra por palavra, versículo por versículo, né? Então, você que já teve acesso ao Salmo 23 e gostou da abordagem, aqui no Salmo 91 é a mesma abordagem, só que mais e maior, né? Porque o Salmo 91 é bem grande, é mais do que o dobro. São 10 versículos a mais, né? Comparado com o Salmo 23. Também quero lembrar você aqui, ó, do livro base dos nossos estudos aqui, Vitória nos Desafios da Vida, tá bom? A gente está estudando esse livro aqui, de modo resumido, capítulo a capítulo. Vamos entrar hoje no capítulo 4 desse livro, tá? Então vai ser bênção também para a sua vida, se você conseguir adquirir esse livro, não é? E por fim, ó, um livro escrito para as irmãs, guardadas pelo amor, descobrindo a inexpugnável proteção divina. É um livro muito especial, feito para as irmãs, é uma pegada devocional, tá bom? E aqui eu trato de assuntos próprios para as mulheres, especialmente assuntos que tratam dessa questão da falta de segurança que algumas mulheres têm no casamento, na vida em particular, na família, enfim, não é? Aqui, as irmãs ó, vão aproveitar bastante também esse material, que é o mesmo tema, né, do livro do Salmo 91, só que aqui é aplicado especificamente para mulheres, e não é um comentário inteiro do Salmo 91, mas é uma abordagem mais devocional, tá bom? Estamos hoje, então, estudando, como eu disse aqui, né, para vocês, o capítulo 4 desse meu livro, Vitória nos Desafios da Vida. Então, estamos aqui nesse capítulo 4, cujo título é Não Fique Embaraçado. E aqui, nesse capítulo, estou falando de embaraço mesmo, porque o texto bíblico base, que a gente já vai ler, ele fala sobre embaraço. E o embaraço aqui é do atleta cristão, ou do soldado cristão também, ficar se envolvendo com tantas coisas que ele perde o foco. Então, essa passagem aqui de 2 Timóteo 2, de 1 a 9, que vamos ler, diz respeito ao foco do cristão, tá bom? E é o que vamos ler aqui agora, 2 Timóteo 2, de 1 a 9, não é? Estou com a Bíblia já aberta aqui. Então, ó, 2 Timóteo 2, né, de 1 a 9, ó. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, onde é que vai se fortificar? Na graça, não é? E onde acha essa graça? Em Cristo, tá bom? Cristo é a fonte dessa graça. Lembrando que o conceito de graça é aquele conceito clássico que sempre falamos, né? Que a graça é um favor imerecido. Ou seja, é quando recebemos um favor de Deus sem que a gente esteja merecendo esse favor. Então, isso é graça, né? A gente recebe um presente sem que a gente mereça o presente, a gente merecia punição. Mas além de não dar a punição, o que é o conceito de misericórdia, nós temos um conceito ampliado, que é o da graça. Ou seja, na misericórdia eu não recebo a punição que eu mereço. Entende? O lado negativo eu não recebo. E com a graça que vai além, eu além de não receber a punição, eu recebo algo bom, um presente bom, sendo que eu merecia a punição pelo meu erro, entendeu? Então é assim que Deus trabalha, né? Com graça. E a fonte dessa graça, onde eu vou me fortificar, está em Cristo Jesus. Agora o versículo 2, ó. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste,
confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Né? Então, aqui tem a ver com o legado, entendeu? Ou seja, muitas testemunhas viram, né, e testemunharam o que Paulo havia ensinado para Timóteo, ensinado não apenas falando, né, dando aula literalmente ou oficialmente, mas também ensinando, sendo o modelo dos fiéis, né? Porque a gente ensina não apenas com conteúdo falado, conteúdo mostrado, mas principalmente com o conteúdo modelado, né? Eu vou modelar com a minha vida e eu vou ser modelo dos fiéis, para então que as outras pessoas me imitem. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Então, quando eu me coloco como modelo dos fiéis, eu estou permitindo que as pessoas olhem para mim e me imitem. Porque quando me imitam, estarão naturalmente também imitando a Cristo, né? É aquela é aquele jogo da imitação, né, que o Paulo falou no texto também, que sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, eu imito Cristo como líder, e os meus liderados vão olhar para mim e também vão imitar Cristo quando me imitarem. Né? Essa é a ideia do que Paulo quis dizer. Né? Então, olha só, eu que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, ou seja, vai repassar, né? Deixar um legado para homens fiéis. E esses fiéis sejam idôneos para também ensinar os outros, ou seja, vai ampliando, né? O campo de influência ele vai se ampliando. E é uma influência positiva. E como é que eu vou conseguir, né? Me fortificando na graça em Cristo. Com isso, eu recebo esse dom, esse poder para testemunhar e também para fazer outras testemunhas. Então, veja o quanto é bênção, né? A gente poder estar entrando nesse jogo do espelhamento, né? Nesse jogo da imitação. E todos imitando Cristo, que é a nossa principal base, a nossa principal fonte. Aí o texto continua, olha, versículo 3. Tu, pois, você, né, que precisa modelar, que precisa se fortificar a graça, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Aqui ele já começa a trabalhar
metáforas, tá? O que é uma metáfora, né? Para quem está ainda precisando de uma ajuda, né, para compreensão, uma metáfora é uma comparação que a gente faz. Então, por exemplo, eu quero apresentar o conceito para vocês. Então, o que eu faço? Eu posso, para facilitar a aprendizagem, a assimilação desse conceito, eu crio metáforas, que são comparações desse conceito que eu quero ensinar com coisas práticas da vida. E quando eu crio, então, essa comparação, eu estou, então, facilitando o entendimento. A metáfora ela tem uma função muito didática para facilitar a compreensão e o entendimento de certos conceitos, tá? Então, aqui ele começa a trabalhar essa metáfora do soldado de Cristo. Então, ele pega a imagem do soldado, tá bom? Aquele que bota o uniforme, aquele que vai para a guerra, que usa armamento, é o soldado de Cristo. Então, o texto diz: Tu, pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Né? Então, o bom soldado vai sofrer o quê? Aflições. Lembre-se de que Paulo está aqui se referindo, desse texto, a 2 Timóteo, a um contexto de perseguição das igrejas cristãs. Das igrejas cristãs do primeiro século, que já estavam enfrentando problemas com perseguição, tá? Então, esse texto aqui já se refere a isso. Então, sofre as aflições que o cristianismo trouxe para aqueles que eram cristãos, né? Que aflições são essas? A perseguição, o preconceito contra cristãos, a luta, enfim, né? Então, sofre essas aflições como bom soldado de Cristo. 4, o versículo 4. Ninguém que milita, o soldado, né? A imagem aqui é do soldado. Ou seja, ninguém que milita, ninguém que é militante, ninguém que está na guerra, se embaraça, olha aqui a palavra embaraçar, né? Se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, olha como é importante esse versículo, né? Ele fala para a gente sobre o foco. Nesse caso aqui, ele está usando a metáfora do soldado, do militar, não é? O soldado, aquele que é militar, e diz que nenhum dos que se envolvem com o militarismo, nenhum que milita, nenhum que se esforça para poder agradar aquele que o alistou para a guerra, que no caso aqui dessa metáfora é o próprio Cristo, né? Ninguém que se alista para a guerra e então está militando como soldado tem o direito de se embaraçar com os negócios dessa vida. Ou seja, ele tem que estar desembaraçado. Embaraçar aqui é estar embolado. Lembra, por exemplo, para quem aqui, as irmãs que têm o costume de fazer costuras, né? Tricô, crochê, tem sempre o novelo de lã, tem sempre o novelo com a linha, né? De costura, a linha na verdade, a linha do crochê, não é? Ou do tricô. Então, se a irmã não tiver habilidade para ir puxando, né, a linha, já costurando, já tricotando ali, se ela der muito mole, a linha vai se embaraçando, ela vai puxando, ela vai saindo e vai se embaraçando, vai embolando. Enquanto embola, fica difícil, muitas vezes, desatar o nó. Então, o que ele está dizendo é isso: o soldado que está com a consciência totalmente focada em agradar àquele que o alistou para a guerra, o seu senhor que o alistou para a guerra, ele não fica dividindo a sua atenção com outras coisas que não sejam o foco total na situação da guerra. Porque, de fato, o soldado que se distrai na hora da guerra, na hora da batalha, é o soldado que morre. É o soldado que vai levar uma espadada, vai, no caso das guerras modernas, né, vai levar um tiro, entendeu?
vai sofrer estilhaços de uma explosão, de uma bomba, alguma coisa. Então, o soldado não pode perder o foco, especialmente quando ele está na guerra. Ele tem que saber qual é o seu papel, tem que estar totalmente ligado em tudo e não perder o foco, não ficar dividindo a sua atenção com outra coisa. A mesma coisa é na vida cristã. Na vida cristã, a gente precisa ter o foco, que é agradar o Senhor. Se a gente perde esse foco, a gente faz o contrário do que a gente deseja, que é agradar a Jesus. Jesus, sendo o nosso general nessa batalha espiritual, ele requer de nós atenção total e entrega total nessa situação de guerra, nessa situação de batalha. Então, é muito importante que a gente entenda isso, que a gente não perca o foco, entendeu? Isso é algo muito importante. Então, ninguém que milita se embaraça, se enrola com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que eu estou para a guerra. Se eu quero agradar a Jesus, eu não posso ter uma opinião diferente daquela que ele me manda ter, daquela que eu preciso ter, não é? Então, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, para que possa de verdade, né, agradar aquele que eu estou para a guerra, tá? Aqui está o título, inclusive, né, da onde eu tirei o título do capítulo desse meu livro, né? Versículo 5, ó. Aqui o versículo 5 também é bem interessante. E se alguém também milita, ou seja, está ampliando ainda a metáfora, né? E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Aqui ele fala da coroa. E essa coroa aqui tanto faz remissão ao soldado, quanto também faz remissão ao atleta, né? Que é uma outra extensão da metáfora também. Os atletas das Olimpíadas gregas, que foram assimilados, né, pelo Império Romano, ainda existiam as Olimpíadas, portanto, na época de Paulo. Então ele fala aqui de coroa, a coroa da vitória, não é? É justamente aquela coroa de louro, né, o louro da vitória, que era um ramo de louro que as pessoas colocavam assim, né, entre os ouvidos, entre a parte de cima da orelha, e quando alguém usava essa coroa de louro, ele estava, portanto, demonstrando do modo, né, olímpico, de que ele era um vencedor de uma prova qualquer nas Olimpíadas, né? Essa era a tal coroação. E aqui também se refere à coroação do militar. Então, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Não é? Aqui é dessa mudança de metáfora, né, daqui do exército, e aqui no versículo 5, ele fala daquele que está, o atleta, né, que se esforça nas Olimpíadas para receber a coroa, ou seja, para receber o que hoje seria a medalha, o troféu, né? Na época era a coroa. Então, ele não pode ser um atleta que está se esforçando de modo ilegítimo, ou seja, ele tem que lutar, ele tem que. E aqui tinha uma modalidade das Olimpíadas que era a luta mesmo, né? A luta, o empate mesmo corporal, né? Então, ele não pode militar, lutar, não pode concorrer no esporte das Olimpíadas burlando as regras, entendeu? Então, o soldado não pode se embaraçar com outra coisa, senão ele pode perder a vida na guerra. E também aqui o atleta não receberá a coroa se ele também lutar contra as regras do jogo, entende? Ele precisa lutar dentro das regras. Então, aqui é o foco, o que está em jogo aqui é o foco, e o que está em jogo também é a própria capacidade, no caso aqui do atleta, de estar militando na sua, na sua categoria, né, do esporte, estar militando de acordo com a regra, não é? Sendo honesto em todo o seu trabalho, né, em todo o seu esforço atlético. Mudou novamente a metáfora, olha só, o lavrador.
Aqui agora entrou para o lavrador, né? Começou com o soldado, falou agora do atleta e agora o lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Ou seja, o primeiro a receber o salário, né? O primeiro a, de fato, colher as bênçãos do salário. E já a gente vai ver também, né, um comentário no livro lá sobre esse versículo. Versículo 7, ó, agora ele para com as metáforas. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Tá? Que é uma exortação que Paulo faz para Timóteo. Versículo 8, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou de entre os mortos, segundo o meu evangelho. Então, olha que interessante, né? Timóteo tinha que se lembrar dessas metáforas e levar essas metáforas a sério, né? O que elas encerram como ensinamento principal. Tem que levar em conta o que Paulo estava dizendo, né? E recebendo o entendimento de Jesus para tudo o que Paulo estava falando. E aqui, ó, lembrar-se de que Cristo, que é da descendência de Davi, portanto, judeu, não é aqui uma referência à cultura que Cristo tinha, né? Que era judeu. Embora Timóteo fosse filho, né, de mãe judia e pai grego, ele também tinha que considerar o fato da cultura judaica estar entranhada, está no substrato cultural, né, do que o cristianismo começou a pregar lá no primeiro século. Depois é que se expandiu para o mundo gentil, e hoje o cristianismo tem vários rostos, né? Tem o rosto oriental ainda, tem o rosto ocidental, em pleno século XXI, né? Tem uma outra roupagem também, não é? Então, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, o que aconteceu com ele? Ele ressuscitou de entre os mortos, ou seja, ele morreu sim, mas ressuscitou. Era essa a principal mensagem do primeiro século, a principal pregação, que Cristo ressuscitou, porque esse era o maior sinal de quem Cristo era, o fato dele ter ressuscitado, vencido a morte, entendeu? Esse é um sinal que até hoje ele é válido, até hoje o ser humano não conseguiu vencer a morte. Nós ainda lutamos com o drama da morte, o luto, não é? A doença que vai nos definhando até chegarmos à morte. Isso sem falar nas mortes que a gente entende ou coloca como sendo mortes prematuras. Ou seja, as mortes que acontecem na nossa percepção antes do tempo. Não é? Então, a gente tem que entender aqui que o fato de Cristo ter ressuscitado muda o jogo completamente, a ponto de valer a pena para que a gente alcance a ressurreição, que é a nossa coroa, não é? A coroa do cristão é a ressurreição dos mortos. É a nova vida em Cristo na salvação que ele recebeu e que vai se concretizar com a ressurreição dos mortos. Ou, para quem não morreu ainda, quando Cristo voltar, com o arrebatamento, estando vivo ainda. Não é? Mas a grande maioria, o lastro da grande maioria dos cristãos, vai enfrentar a morte, mais cedo ou mais tarde. A nossa coroa, a nossa esperança está no que vem após essa situação de morte, que é a nossa ressurreição. E pela ressurreição, entramos concretamente, palpavelmente, perceptivelmente, na nossa bem-aventurança, que é o recebimento final da coroa, da vitória final, que é a nossa salvação concretizada de modo total, completo diante de nós. Que nós hoje temos a salvação concretizada, mas não de modo completo. A concretização da nossa salvação, ela acontece em aspectos bem pontuais em nossa vida cristã. Nós lidamos com a felicidade, com a alegria do Espírito Santo, lidamos periodicamente, podemos, né, receber as bênçãos de um avivamento espiritual. Então, tudo isso é parte daquilo que Deus vai nos dando como bênçãos também decorrentes da nossa salvação.
Tá bom? Então, de modo concreto, nós temos já a salvação como experiência nossa. Temos paz com Deus, isso traz paz ao nosso coração e uma convicção e uma certeza de vida eterna após a nossa morte. Mas o que eu quero falar é que, de modo concreto e de modo completo, ainda aguardamos receber. Receberemos na volta de Cristo ou quando morrermos e estarmos na bem-aventurança cristã em Cristo, né? Conforme a parábola de Lázaro diz, no seio de Abraão, que ali simboliza a bem-aventurança da presença de Deus, né? Do nosso Pai. Bom, então, Paulo está aqui enfatizando para Timóteo que ele tinha que levar em conta e lembrar-se da ressurreição de Cristo, segundo o evangelho, né, que Paulo estava pregando e que ele também precisava pregar. Lembrando que Paulo era o pregador aos gentios, Timóteo era pastor, era o jovem pastor na igreja que funcionava na igreja gentia de Éfeso. Então, se tinha ali as dificuldades naturais de se pregar o evangelho para um público gentio, tá? Embora até tivesse um substrato anterior judaico, né, alguns, mas muitos já eram já direto da fé gentia, né, da fé pagã, para a fé cristã. Então, Paulo está aqui demonstrando a Timóteo a importância do seu trabalho, já que Paulo estava também, né, optando aqui missionários para, assim como eles, serem também pastores e missionários a gentios, e não apenas a judeus, né, já que esse era o foco do ministério de Paulo. E aqui o texto fala justamente sobre ajuste de foco, não perder o foco, tá bom? Por fim, o versículo 9, por isso sofro trabalhos e até prisões, como se ele fosse um malfeitor, né? Está dizendo aqui. Mas a palavra de Deus não está presa. Então, o que Paulo fala aqui é muito forte, né? Por causa desse foco totalmente voltado para a sua missão, para o seu ministério, para o seu objetivo final, que é agradar o Senhor Jesus, que o chamou nas circunstâncias que ele estava antes, como aquele judeuzão perseguidor da igreja, que maltratava, torturava e matava cristãos, ele sendo, inclusive, testemunha do que fizeram com Estevão, o primeiro mártir cristão, não é? Que foi morto na forma de apedrejamento, que foi uma pena capital aplicada publicamente, né, para poder ser uma pena exemplar. Isso dentro da visão judaica, né? Exemplar para que ninguém se misture, que ninguém se torne cristão, para que o judaísmo, então, pudesse vencer o que eles consideravam que era uma seita, que era a seita do cristianismo, tá? Então, por isso que ele diz aqui, ó, agora do outro lado desse espectro, né, da perseguição, ele agora sendo perseguido e sendo maltratado, ele diz, por isso eu sofro trabalhos e até prisões. Trabalhos é o quê? É um esforço a mais para fazer as coisas. Entende? O cristão, por querer dar certo, ele sofre perseguição. E por ele querer andar corretamente para agradar a Jesus, porque ele tem uma postura ética, ele trabalha mais do que o normal para conseguir o mesmo resultado que aquele que não tem uma postura ética muitas vezes consegue. Então, em termos pragmáticos, o cristão, por querer andar corretamente, ele trabalha mais do que os demais. Ele trabalha mais do que o normal, porque ele dá a volta completa, ele não toma um atalho, ele dá a volta completa, entendeu? Isso dá trabalho, é isso que Paulo está dizendo. Eu não posso perder o foco. Eu preciso trabalhar de modo concreto, de modo completo, fazer o que tem que fazer sem tomar atalhos. Então, por isso eu sofro trabalhos e até prisões. Aqui ele se refere aqui às prisões de quem está pregando o evangelho e nessa situação de perseguição, de trabalho forçado também, muitas vezes, né? Quando é preso, ou no caso de João, na ilha de Patmos, que era uma prisão de trabalhos forçados, ou, como Paulo ficou aqui nas prisões romanas mesmo, que tinham condições insalubres, ele ficava acorrentado o tempo todo,
numa espécie de masmorra antiga, e ele ficava ali, né? Então, ele sofria trabalhos forçados, sofria prisões como malfeitor, como se ele fosse um malfeitor. Ele tinha consciência tranquila de que ele era malfeitor antes, quando ele estava perseguindo cristãos. Hoje, não se considera, na época, ele não se considerava um malfeitor. Na verdade, ele tinha a perfeita e plena convicção de que ele estava agora do lado certo, fazendo o que era correto, fazendo o que era certo. Mas ele foi considerado um malfeitor por amor a Cristo, não é? Porque ele estava ali, sofrendo trabalhos e prisões injustas. Mas nessa injustiça que ele estava suportando, ele fazia isso com a convicção de que ele estava fazendo a vontade de Deus nesse momento, e não como antes, né? Embora na época que ele perseguia Estevão e os cristãos, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Quando ele se converte, isso é uma mudança radical na sua cabeça, na sua mente. E ele passa, então, a considerar o oposto. Ele passa a entender, então, que, de fato, ele precisava agora, embora ser considerado malfeitor, mas tinha que levar avante o evangelho, né? Mas é o que ele fala aqui no final, né? Mas a palavra de Deus não está presa. Ele estava preso, mas mesmo preso ele pregava. A palavra de Deus estava livre. Ele pregava a quem tinha que pregar, para os carcereiros, para os companheiros de cela. Ele pregava para quem surgia a oportunidade de falar do Evangelho de Cristo. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Pignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Pignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Pignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Voltando então aqui para o nosso resumo, né, do livro, no capítulo 4, não fique embaraçado, né? A gente já viu aqui o texto, de modo até pormenorizado, né? Agora vou pegar as lições de modo mais resumido nessa segunda parte do nosso estudo hoje, né? Então, nesse capítulo aqui, eu analiso 2 Timóteo 2, de 1 a 9, onde Paulo incentiva Timóteo a não desanimar diante das dificuldades, permanecendo forte na graça de Deus e evitando se prender aos negócios da vida, né? Aqui é a questão do ajuste de foco. Então, nesse texto, nós estamos vendo aqui, como não desanimar diante das dificuldades. E aqui vem a nossa aplicação prática para as nossas situações de vida hoje, que, né, é o nosso objetivo aqui com esse capítulo, né? Ou seja, Paulo ensina a Timóteo que ele devia se fortalecer na graça de Deus. Se fortalecer por quê? Porque às vezes
a gente perde a dimensão da graça. E a gente se torna fraco em perceber o quanto a graça de Deus nos alcança. Nesse contexto aqui de perseguição, de lutas, de até martírio, né, dos cristãos, lembrar da graça de Deus e alcançar-nos com a salvação em Cristo Jesus, essa lembrança nos fortalece a fé. Então, quando ele fala fortalecer-se na graça, é estar relembrando na graça, é estar retomando a doutrina da graça, e ao retomar a doutrina da graça, você consegue, então, ter a sua fé fortalecida para, na prática, suportar os problemas e perseguições da vida. Então, você enfrenta diversos problemas, né? Como todo cristão enfrenta. Problema normal, né? De saúde, problema no emprego, na família, problemas emocionais, até problemas espirituais. Além disso, pode acontecer de haver a perseguição, que é a perseguição externa, ou seja, problemas externos envoltos da perseguição. Não porque você deu mole, não porque como cristão você se embaraçou com alguma coisa e você está dando mau testemunho. Não por isso, porque aí não é perseguição, né? Aí é Deus até mesmo usando a situação de hostil ao evangelho para doutrinar, né? Para poder ajustar alguma coisa no filho que ele ama. Então, se você precisa se ajustar diante de Deus, faça isso, né? Faça a sua oração, pedindo perdão a Deus por algum erro, por algum pecado, e, na medida do possível, não faça vistas grossas para o seu pecado. Não se acostume com o seu pecado, entendeu? Mas esteja sempre se colocando diante de Deus, pedindo perdão a Ele, e se lembrando que quando você pede perdão a Deus em oração, assim que você dá o ponto final e termina a oração, você já pode abrir os seus olhos com a plena convicção e paz no coração de que você foi perdoado. Caso essa oração tenha sido naturalmente sincera, não é? Então, se você está com sinceridade diante de Deus pedindo perdão, peça perdão a Ele com sinceridade, que você tenha certeza de que Ele vai te perdoar, tá? Essa é uma certeza que você pode ter. Por quê? Porque a graça de Deus já está em você. Você já é alvo da graça de Deus. Então, quando você se lembra disso, você se fortalece na graça. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo, né? Tanto para ele próprio, né? Para ele suportar as lutas que ele estava enfrentando como pastor na igreja de Éfeso, que era uma igreja difícil, uma igreja que ficava numa cidade pagã, uma cidade até rica, mas plenamente paganizada, da adoração oficial à deusa Diana dos Efésios. Então, ali, né, era um ambiente hostil para se pregar o evangelho. Então, Timóteo, como pregador e pastor, tinha que se fortalecer, e os irmãos também, que estavam sob a sua liderança, também precisavam se fortalecer na graça de Deus para suportar todas as lutas que enfrentavam, né? Para isso, para que haja esse fortalecimento, também aprendemos hoje que o soldado, nessa metáfora aqui do soldado, não pode se prender aos negócios da vida, mas satisfazer aquele que o arregimentou. No caso aqui é Jesus, né, que nos chama como nosso general para lutarmos nessa guerra. Então, a gente não pode se prender, se embaraçar nos negócios dessa vida, entendeu? Aqui se refere à postura ética, fazer o que é certo. Aqui envolve questão moral mesmo, né? Questão ética e moral. Então, você não pode se embaraçar dando mau testemunho. Você não pode se embaraçar fazendo o que é errado, pregando o certo e agindo errado. Essa dissonância com o que você fala e o que você prega e o que você vive, né? Ela não pode acontecer. Não pode haver dissonância entre o testemunho do cristão e a pregação do cristão. Tem que estar em pleno acordo, entende? Tem que haver concordância do que você fala e o que você prega.
Senão você vai ser como alguns fariseus da época de Cristo mesmo, que tanto ele teve embate, né, com essa classe de fariseus, que eram hipócritas, né? Era uma classe de fariseus hipócritas. Nem todo fariseu era hipócrita, mas essa classe que era numerosa na época de Cristo era uma classe de fariseus hipócritas. E Jesus estava lutando ali para purificar esses fariseus hipócritas, né, dentro da religião do farisaísmo propriamente, né, da seita do farisaísmo. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: você precisa não aprender a não se prender aos negócios dessa vida, não ficar embaraçado, não ficar dando mau testemunho e mesmo não perder o foco. Do tipo assim, eu quero agradar a Jesus, mas também quero agradar ao mercado financeiro. Então, eu vou dividir a minha atenção e o meu tempo entre Cristo e aplicações financeiras. Eu vou dividir o meu tempo e as minhas atenções, o meu foco com Cristo e com o meu trabalho, com a minha igreja, com a minha família até, não é? Não, Cristo é o primeiro foco. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele mesmo disse, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, ou seja, as demais coisas que ele havia mencionado ali no contexto, que são as bênçãos, né, da vida, inclusive o sustento, tudo vai ser acrescentado. Se eu colocar o reino de Deus, ou seja, a palavra de Cristo em primeiro lugar, o foco principal é o evangelho de Cristo. E tudo mais pega a importância, não é que perde totalmente a importância, ela tem importância ainda. Eu preciso trabalhar, eu preciso me alimentar, eu preciso cuidar da minha família, né? Preciso ter um emprego, eu preciso estar na igreja, mas vai perdendo o foco principal, porque o foco principal é o Senhor Jesus. E qualquer coisa que eu coloco, né, no mesmo pé de igualdade, na importância do que Jesus, isso é idolatria. E a gente já estudou sobre idolatria na primeira aula, já que tivemos aqui sobre esse meu livro, né? Estudamos sobre a idolatria já de cara na introdução e no capítulo 1 do meu livro, tá bom? Então, ó, não pode se prender no negócio dessa vida, não pode se embaraçar. Também tem que lutar, aqui é a metáfora não apenas do soldado, mas também do atleta, né? Lutar segundo as normas, como atleta que quer a coroa, aquela coroa da vitória, a coroa de ouro, né, que eu expliquei. Então, para poder alcançar a coroa, tem que lutar segundo as normas. Pode burlar as regras, né? Uma questão também moral e ética. Por fim, ó, Deus dará compreensão de todas as coisas, no caso para Timóteo, mas também para nós, né? Deus dará compreensão em todas as coisas, porque nós temos buscado, né, viver com a mente de Cristo. Por isso, ele dará compreensão em tudo. A palavra de Deus também não estava algemada na época de Paulo, não pode estar algemada hoje. Se hoje eu não estou preso, pelo menos na prisão física, né, não estou encarcerado, qual desculpa que eu tenho para não pregar o evangelho se Paulo, mesmo encarcerado, pregava? Entendeu? E mesmo hoje, o evangelho é pregado nas prisões. Tem grupos dentro de prisões que são, inclusive, os grupos de bom comportamento dentro das prisões. É um grupo que até se separa. Por quê? Porque eles fazem culto lá dentro. Entendeu? Eles pregam a palavra lá dentro, fazem orações ali dentro. O evangelho é pregado dentro do cárcere. Ainda hoje é feito assim. Paulo pregava. Entendeu? Paulo pregava dentro do cárcere. Então, se ele estava preso e a palavra não estava algemada, por que eu vou algemar a palavra, estando livre, tendo mais facilidade, tendo inclusive a internet para pregar? Por que eu não vou pregar o evangelho? Entendeu? Então, é uma palavra importante para a gente, que está atiçando brasa viva em nosso coração, para que a gente realmente se desperte para a pregação do evangelho, não é? E por fim, ó, o cristão enfrenta inimigos poderosos. Aqui temos 3, né? Eu me refiro ao livro lá, no livro.
o cristão enfrenta os inimigos, né? Que é a própria carne, nossa natureza carnal, que nos leva a cometer pecados. Nós enfrentamos também a oposição do mundo, não apenas as pessoas que não conhecem Cristo, que são hostis a nós, mas ao próprio sistema, né, de governo do mundo. Por exemplo, o sistema político e de governo do Brasil, ele jaz no maligno, né? Quando João disse que o mundo jaz no maligno, o apóstolo João disse isso. Ele está dizendo que é o mundo que jaz no maligno, né? É esse sistema de governo do mundo, sistema político, que na época dele era o Império Romano. Na nossa época, são os governos que temos, né, em nosso país. Tudo isso é hostil ao Evangelho. Então, nós lutamos conosco mesmo, né, como a nossa carne como sendo o nosso próprio inimigo, o mundo sendo hostil a nós, ou seja, o sistema mundial que é anticristão, que persegue e mata cristãos. Já fazia isso e ainda faz hoje. E também enfrentamos a oposição do diabo, nosso principal inimigo, né? Que também luta contra nós para poder tentar, de alguma forma, atingir a Deus, principalmente, e também atingir a Cristo. Já que ele não pode atingir a Deus, porque Deus é todo-poderoso, ele tenta atingir o lado fraco. Qual é o lado fraco de Deus? O amor que ele tem pela humanidade. Então, se ele atinge a humanidade, ele, de forma indireta, ele entende, né, que está atingindo Deus. Mas, apesar de saber disso, ele fica, né, se mantendo contra os servos de Deus. Mas nós sabemos que somos protegidos pelo Senhor, mesmo diante das ciladas que o diabo arma contra o povo de Deus. Então, o cristão enfrenta inimigos poderosos, a própria carne, o mundo em si e o diabo, não é? Por isso, o cristão precisa estar pronto e preparado para essa batalha espiritual. A batalha espiritual, ela existe, ela faz parte do nosso dia a dia, embora nem sempre a gente se dê conta dela, tá bom? Temos que estar prontos espiritualmente para lutá-la, claro, com a bênção e com a ajuda do Senhor Jesus, tá bom? Pastor Aderson, palavra sua agora, já nesses minutos finais aqui do nosso estudo de hoje. Joia, joia, joia. Quero dar bom dia aos irmãos que estão aí conosco. Nós temos alguns irmãos, Isabel Ferreira, Ilma Guimarães, Ilma Dias, Isaías Barcelos, Nelma Guimarães, Sandra Helena, Zilmar e Sônia Val. Bom dia, bom dia. E nós temos alguns comentários de baixo para cima. A nossa irmã Nilce fala, devemos manter separado das obras das trevas. É verdade, né? Não há como fazer a obra de Deus estando envolvido aí com algumas questões que, como mesmo o pastor Davidson falou, né? Desembaraçar. Desembaraçar. Quer comentar, pastor Davidson? Fique à vontade, hein? Como falamos aqui, né, em todo estudo, estar desembaraçado é não estar devendo nada, né? Você não dá mole, né, para o inimigo. Pastor Davidson? Oi, ainda estamos por aqui. Teve uma instabilidade aqui na internet, né? Então, fazer o que é certo, né? Tem até aquela questão lógica, né? Você faz o que é certo para não fazer o que é errado. E essa é a postura cristã, não é? De procurar realmente fazer o que é importante para não se deixar levar, não é? Então, esse é o conceito da santidade, que é a separação do mundo, não é? Você ser santo não é você ser perfeito ainda. Alcançaremos um dia a perfeição, mas ainda estamos no processo. E enquanto ainda lutamos, né, para poder, de alguma forma, alcançarmos a perfeição em Cristo, a gente conta com a graça de Deus para tentar nos manter separados. E não é ficar separado como é a ideia católica, né, de você se separar para um mosteiro e ficar enclausurado lá e só orando e só lendo Bíblia, estudando ou fazendo coisas para sobreviver no mosteiro, né? Não é esse o
o objetivo. O objetivo, e por isso ele é mais difícil, é você se manter separado para Deus, se manter intacto para Deus, no meio do mundo corrompido. Esse é o grande dilema que o cristão enfrenta, né? E é o que Paulo fala nesse trecho que nós estudamos hoje. Joia. Gostaria de saber se mais algum irmão ou irmão queira fazer uma pergunta. O Sérgio Monteiro também está aí conosco. Se não, nós vamos caminhar para a finalização. Você pode colocar a sua pergunta aí no bate-papo, né? Faça a sua pergunta e enquanto faz, para que o pastor Davidson possa responder. Lembrando aí, né, o pastor Davidson já está com o Salmo 91 aí praticamente em mãos, né? Olha ele ali, já chegou, aguardando aí o lançamento. Você que é da região do Rio de Janeiro, ali em São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, você tem a oportunidade de estar diretamente com o pastor Davidson, não só adquirindo o livro, mas também pedindo a ele uma dedicatória. O lançamento vai acontecer no próximo mês, é isso mesmo, pastor Davidson? Isso aí, no próximo mês de outubro, estamos lançando oficialmente, né, o livro Proteção Divina no Curso da Vida, o nosso comentário exegético, totalmente baseado no original em hebraico, do Salmo 91, né, 346 páginas, no mesmo bom estilo do que eu fiz aqui no Salmo 23. Certo? Aqui o Salmo 23. Comentei também, né, o Salmo 23 inteiro, versículo por versículo, palavra por palavra, e fiz agora com o Salmo 91. Ele é maior, ele é mais grosso, ele é maior e melhor, não é? Eu fiz uma abordagem mais abrangente com ele. Você pode comprar o combo, ó, o Salmo 91 junto com o Salmo 23 juntos. Você pode comprar em pré-lançamento até agora, o dia 30 de fevereiro. Já corre que dá tempo ainda, tá? De você fazer a sua encomenda. Assim que chegar a remessa dessa primeira tiragem do Salmo 91, eu vou enviar para sua casa, se você comprar até agora, o dia 30, em outubro eu vou enviar para sua casa pelos correios com frete grátis. E ainda vou enviar um brinde surpresa para você. Você vai receber, além do combo, né, dos 2 livros, com frete grátis, vai receber um presente especial, que é surpresa, você só vai saber se você fizer essa compra, né? Temos ainda aqui, ó, o livro base dos nossos estudos e o livro especial para mulheres também, que é o livro sobre proteção guardadas pelo amor, tá bom? Faça contato comigo pelo WhatsApp 021 998 58 5402. É só fazer contato que eu envio para você as informações de como adquirir os livros, tá bom? 021 998 58 5402. Joia, joia, joia. Bom, não temos nenhuma pergunta, então vamos encerrar, né, o nosso estudo de hoje. Vitória nos desafios da vida. Retornaremos, se Deus assim permitir, na próxima quarta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Vou pedir ao pastor Davidson que faça as considerações finais e logo depois esteja orando aí por nós. Combinado? Combinado. Então, que Deus abençoe a gente, né, como aprendemos hoje. Não vamos nos embaraçar com as dificuldades da vida, com os negócios dessa vida, mas manter o foco. Nosso olhar tem que estar focado em Cristo, tá bom? Quando fazemos assim, nós o agradamos e então estamos pavimentando o nosso caminho para a santidade, enquanto ainda estamos lutando nesse mundo decaído, tá bom? Que Deus nos abençoe nesse propósito, em nome de Jesus. Vamos orar, então. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estar na tua presença durante todo o estudo bíblico de hoje. Que, em nome de Jesus, possamos de verdade estar ajustando o nosso foco diante de ti, para que, ó Pai, em Cristo Jesus, possamos vencer todas as dificuldades da nossa vida cristã. Então, nos ajuda, Senhor, a, de fato,
fazermos a tua vontade de modo que agrade o seu coração. Então, pedimos a ti que tu nos desembarace e que também estejamos, ó Pai, aprendendo a nós mesmos nos desembaraçarmos de qualquer dificuldade em nossa vida cristã. Nos abençoa, cuida de nós, nos ajusta ao foco. É como pedimos a ti estas bênçãos, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos encerrando então. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus fortaleça a fé de cada um dos amados irmãos e aproveite. Como o estudo tem sido bênção e esclarecedor, aproveite para compartilhar com as pessoas, com seus amigos, com seus irmãos, para que eles também possam ser abençoados e edificados através desse estudo. Tá bom? Deus abençoe mais uma vez, pastor Davidson, reverendo Davidson, obrigado. Obrigado aí por sua ajuda, por sua colaboração e contribuição conosco, tá bom? Tchau, tchau. Shalom para todos. Shalom a todos. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.